Olá, turminha do segundo ano, e aí, como vocês estão? Então, uma das nossas últimas aulas gravadas, né, vamos dar complemento depois pelo Meet, a gente só vai ter mais uma aulinha gravada. E hoje eu vou fazer, na verdade, 2 capítulos, já que estão aí, ó, juntinhos, que é falando sobre os desequilíbrios em ecossistemas. Se vocês olharem aí, o capítulo 23 fala sobre os tipos de poluição, e o capítulo 24, ele fala sobre a legislação ambiental. Então, por que o capítulo 24 veio acompanhando? Porque o SAS é super antenado. Então, ele inseriu o capítulo 24 falando sobre proteção ambiental, né, falando sobre as reservas ambientais, os protocolos que já aconteceram, somente como forma de leitura. Normalmente, nós fazemos, na verdade, uma pesquisa. Então, faz lá uma pesquisa sobre os protocolos que já aconteceram, mas o SAS é maravilhoso, já traz, na verdade, no capítulo, essa possível pesquisa. Então, é uma leitura que vocês vão fazer lá, também do capítulo 24, que vamos abordar aqui, para que possam complementar, na verdade, ficar até por dentro de leis de proteção ambiental. Para que possamos, por exemplo, ao ver um crime ambiental, denunciar. Ou então, se você está numa reserva protegida, por exemplo, de Mata Atlântica, que você saiba que uma simples plantinha que você tire dali, você está cometendo um crime ambiental. Então, tudo isso é necessário, né? Faz parte. Mas, vamos falar desses problemas, desses desequilíbrios ambientais, que vem trazendo tantos prejuízos ao longo das descendências, né? Ao longo das gerações. Parece que a cada ano que passa, nós vamos assistindo, vamos acompanhando mais e mais desequilíbrios ambientais. Vou começar pela poluição atmosférica, falando dos principais poluentes atmosféricos, quais os prejuízos que eles podem trazer, principalmente para o funcionamento do nosso corpo, tá? Esse assunto vocês estudam também lá na geografia, só que lá vocês estudam mais a relação com o ambiente. Então, como, de que maneira, por exemplo, esses gases são produzidos, são liberados e de que maneira ela afeta os ecossistemas. Então, começando aqui pelo monóxido de carbono, um dos gases mais perigosos, chamados de gases tóxicos ou venenosos, porque eles reagem facilmente com a hemoglobina, toma o lugar do gás oxigênio e essa hemácia, na verdade, tem que ser descartada. Então, isso daqui faz com que, por exemplo, a quantidade de oxigênio no sangue diminua e se eu continuar inalando o monóxido, eu posso chegar primeiro ao desmaio, né, fico inconsciente e ainda inspirando posso chegar a óbito. Então, a inalação do monóxido de carbono é muito perigosa. Alguns outros, como dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, são gases, na verdade, que estão presentes, que prejudicam os ecossistemas, devido à contribuição que eles têm com a formação da chuva ácida. E a chuva ácida, nesse caso, vai atuar de forma indireta, mas vai prejudicar o homem também. Por exemplo, em plantações, né, em monumentos e assim por diante. Então, esses gases aqui, eles acabam, ao serem liberados nos ambientes, principalmente se for um ambiente aquático, por exemplo, produzidos por algumas bactérias, podem dificultar o processo de trocas gasosas com plantas que vivem ali e causar a proliferação exagerada de alguns seres como algas. Ou seja, é um desequilíbrio atmosférico que vai gerar também um desequilíbrio aquático, justamente por conta da dependência do oxigênio no ambiente aquático. Então, são gases perigosíssimos. Falando ainda em partículas inaláveis, essas partículas, normalmente nós não conseguimos ver, mas partículas como, por exemplo, poeira, agentes patógenos que podem estar presentes no ar. Ao inalar, por exemplo, o nosso sistema respiratório vai reagir de alguma maneira. E a reação seria a produção de um muco mais espesso. Esse muco, que é o popular catarro, vai servir para reter essas partículas de sujeira e patógenos. Então, quanto mais poluído o ambiente que você estiver, maior a produção de muco. Então, normalmente nós corizamos, por exemplo. Quando é uma substância de cheiro muito forte, por exemplo, também é prejudicial, porque as células sensoriais olfatórias são muito sensíveis. E aí também podem reagir, por exemplo, liberando algum muco para tentar diminuir
a introdução desse cheiro desagradável ao organismo. O ozônio, na verdade, ele não é reativo de forma direta com as nossas células, as hemácias, por exemplo. Mas nesse caso, o ozônio acaba também sendo um gás tóxico se estiver presente no ar atmosférico. Nesse caso, em reações químicas, por exemplo, ele pode contribuir com a liberação de radicais livres. E os radicais livres podem atrapalhar, por exemplo, algumas reações químicas e, consequentemente, contribuir, por exemplo, com o aparecimento do câncer, com o envelhecimento precoce e assim por diante. Então, radicais livres no nosso organismo, na verdade, devem ser combatidos, porque eles são altamente prejudiciais. Inversão térmica. Estudamos isso, na verdade, lá desde o ensino fundamental, né? Falando sobre o ar frio e o ar quente. Aqui ele mostra um fluxo normal, ó. O ar quente, por ser, nesse caso, mais denso, permanece aprisionado aqui. O ar frio próximo vai ser novamente aquecido para que possa resfriar novamente e circular, no processo que nós chamamos de convecção térmica, tá? A inversão térmica vai fazer o contrário. O ar frio vai ficar aprisionado aqui, ó, ele não vai conseguir sair, e isso, na verdade, vai gerar o acúmulo de poluentes em determinadas regiões. Então, o ar quente vai ficar aprisionado entre o ar frio. Então, não vai ter, na verdade, esse movimento de mudança de temperatura. Então, normalmente, nós podemos até comparar tanto a inversão térmica como a convecção com a nossa geladeira. Então, aquela geladeira que o congelador fica dentro, tá? Daquelas que não são separados. Então, o que é que acontece? O ar frio, o congelador está em cima, o ar frio acaba descendo, né, por ser um pouco mais denso, resfriando embaixo, mas aí ele acaba ganhando calor e vai voltar para cima e assim por diante. Então, normalmente é isso que acontece tanto na convecção quanto na inversão térmica também. Geralmente, cidades, por exemplo, que tem muitos prédios, tendem a aprisionar esse ar quente entre o ar frio, fazendo com que ele não consiga subir novamente. Então, normalmente, cidades que apresentam, por exemplo, um grande número de prédios. Aquecimento global. Existe ainda hoje uma discussão muito grande sobre o aquecimento global. Por que uma discussão? Segundo alguns pesquisadores, a ação antrópica, a ação do homem na poluição, desmatamento, queimadas, indústrias, acaba liberando muitos gases poluentes, como vimos lá no início. Dentre eles, o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é responsável por manter a temperatura do planeta. Sem ele, seria muito frio. Agora, excesso de gás carbônico, nesse caso, vai elevar muito a temperatura. Ponto. Essa é a principal defesa do aquecimento global. Só que hoje existe, na verdade, né, sempre vai ter o do contra. Então, um grupo de pesquisadores que defendem o seguinte: tudo bem, o homem polui, indústrias, queimadas, só que à medida que o gás carbônico vai sendo liberado, as plantas e as algas capturam esse gás carbônico para fazer a fotossíntese. Então, as plantas conseguem equilibrar esse poluente na atmosfera. Teoricamente, não teria o aquecimento global, porque as plantas conseguem sequestrar, né, ou capturar o gás carbônico que fica presente nos ecossistemas. Aí vem outra discussão. O homem, hoje, destrói áreas verdes para a construção de conjuntos habitacionais, para o crescimento urbano da cidade e assim por diante. Então, aquilo que deveria ser função das plantas em capturar o gás carbônico, como o homem acabou destruindo essa área verde e continua, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma foto de um satélite da nossa cidade, sei lá, 20, 30 anos atrás e comparar com hoje, a gente vai ver que ela cresceu bastante, mas para crescer teve que ocorrer desmatamento.
Então, por isso que sempre vai ter essa discussão do aquecimento global, mas basta vocês entenderem que o aquecimento global está relacionado principalmente com o aumento da temperatura provocado pelo excesso de gases poluentes. Esses gases poluentes acabam elevando a temperatura do planeta, trazendo sérios prejuízos, como, por exemplo, o derretimento de geleiras, morte de alguns animais devido à destruição de habitats e assim por diante. Então, aqui ele traz diversas realidades, né, propostas pelo aquecimento global. Então, eu tenho aqui regiões áridas e semiáridas, por exemplo, que o aquecimento global acaba cessando chuva. Sem chuva, vem seca extrema, né, seca profunda, queimadas. Existem algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, o Cerrado, ali na região central, em que o clima seco favorece queimadas. Então, temperaturas altas, clima seco, nós temos uma alta incidência de queimadas. E eu tenho aqui, poluentes que ficam aprisionados no ar atmosférico de algumas regiões, devido, por exemplo, à inversão térmica, devido à ação de indústrias. A região de São Paulo, por ter muitos prédios, acabam aprisionando essa poluição, impedindo ou diminuindo, por exemplo, a entrada da luz do sol e alterando o clima da região. Então, todas essas aqui, são, digamos assim, sequelas, né, prejuízos que são trazidos ao nosso planeta devido ao aquecimento global. E o aquecimento global, nesse caso, estaria diretamente ligado à camada de ozônio, que, segundo pesquisas, a camada de ozônio, na verdade, hoje, apresenta um buraco que, ao longo da última década, na verdade, acabou diminuindo um pouco. Então, hoje nós deveríamos ter, por exemplo, uma evolução nesse buraco, mas que foi diminuindo aos poucos e estabilizou. Nesse caso, a camada de ozônio protege o nosso planeta da entrada de alguns raios que são prejudiciais, como o UVA e o UVB. Lembrando que esses raios, quando em contato, por exemplo, com algumas células, podem provocar mutações. Dentre essas mutações, o câncer é um dos resultados da ação de UVA e UVB no nosso organismo. Então, consequentemente, o buraco na camada de ozônio proporciona a entrada desses raios e esses raios ficam aprisionados aqui, contribuindo também com o aquecimento global. Então, na verdade, está tudo lá correlacionado. Poluição sonora e visual, existe isso? Claro que existe. Na verdade, muitas vezes, nós estamos estressados e não sabemos o porquê. Mas o barulho excessivo, barulho, por exemplo, de trânsito, de anúncios, isso faz com que, por exemplo, mesmo que exposto por pouco tempo, possa trazer um abalo emocional. E esse abalo, por exemplo, pode resultar em um estresse, em um nível de estresse elevado. Não somente barulhos, como também excesso de informações. Aqui eu coloquei, né, Las Vegas. Na verdade, aqui eu tenho material para que eu possa dizer que realmente existe uma poluição visual. Mas hoje na nossa cidade, basta sair ali no centro, que nós vamos encontrar diversos outdoors, diversas divulgações de lojas, misturadas com políticos e assim por diante. Então, tudo isso, na verdade, pode acabar trazendo um abalo emocional que pode elevar os níveis de estresse. Já na poluição sonora, nós podemos fazer referência à saúde do nosso sistema auditivo. Então, na verdade, o nosso sistema auditivo necessita de uma proteção natural que vai ser dada durante o dia. Então, o que é comum hoje, né, com o uso de telefones, usar fone de ouvido. O fone de ouvido é altamente prejudicial. Devemos tomar muito cuidado com o volume do fone de ouvido, tá? É tanto que os telefones já apresentam uma trava. Quando a gente aumenta excessivamente, ele diz, né, que o volume está acima do permitido, que pode trazer danos auditivos. Justamente devido às células que são muito delicadas. Então, à medida que vamos destruindo os cílios de captação de sons que estão presentes nessas células, então vamos perdendo a capacidade auditiva. Por isso é muito importante ter cuidado. Tem um teste, normalmente isso quem faz é o professor de física, tá? No presencial eu sempre fazia na sala de aula, que ele traz na verdade a frequência de um zumbido.
E aí ele vem de uma frequência até uma frequência que o homem não consegue ouvir. Só que, à medida que vai alterando a frequência, alguns alunos que estão presentes na sala ainda conseguem ouvir o som, outros não, mostrando que já tem um sistema auditivo comprometido. Então, até chegar, por exemplo, em um som que o homem não percebe. Então, por isso, muito cuidado com poluição visual, poluição sonora, isso eleva o nível de estresse. Então, dirigir, por exemplo, com muito barulho, dirigir com trânsito, não somente o barulho como a poluição visual, também pode acabar interferindo aí no nosso bem-estar, né, na nossa qualidade de vida. Falando então sobre os desequilíbrios aquáticos, problemas de poluição na água, nós temos poluição por pesticidas, nesse caso, substâncias, né, agrotóxicos que são utilizados para o controle de pragas. Eles não ficam somente na planta, essa substância acaba, por exemplo, chegando até o solo. Quando chove, a chuva acaba levando esses poluentes para rios, mares, né, lagoas e assim por diante. Então isso é altamente prejudicial também. O excesso de poluentes na água pode provocar, por exemplo, a proliferação descontrolada de alguns seres que vivem ali, como é o caso de algas, e provocar um fenômeno chamado de eutrofização, que eu falo já sobre ele. Poluição por metais pesados como chumbo, por exemplo, mercúrio, ele pode trazer prejuízo ao nosso organismo, ele faz parte das cadeias alimentares, só que, diferente da quantidade de energia, que à medida que os níveis passam vai diminuindo, a concentração de metais pesados vai só aumentando. Então, por exemplo, imaginem aí o último nível nível trófico de uma cadeia alimentar, uma ave. Então, essa ave vai conter a maior quantidade de metais pesados, porque chamamos de bioacumulação. Então, os metais pesados podem interferir em reações químicas, podem contribuir com a liberação de radicais livres, e eles são altamente prejudiciais para o funcionamento, principalmente do sistema cardiovascular. Agentes patogênicos, seriam agentes patogênicos, micro-organismos causadores de doenças. Vou dar exemplo somente de a salmonela. A bactéria chamada de salmonela, que causa uma doença chamada de salmonelose. Então, ela pode estar, por exemplo, presente na água, essa água que foi utilizada para irrigação, para o consumo. Vamos fazer a ingestão da salmonela, que vai trazer problemas digestórios, tá? Desequilíbrio da flora intestinal. Então, esses patógenos, estafilococos, por exemplo, podem estar presentes, que são os coliformes fecais, podem estar presentes na água e assim por diante, atuar na transmissão de doenças. Poluição de oceanos pelo petróleo, né? Eu tenho aqui a imagem de uma ave que foi afetada pelo petróleo. Na verdade, vocês sabem que as aves não apresentam glândulas sudoríparas, então normalmente as penas são impermeabilizadas. A água entra em contato e as gotículas de água ficam presas ali, resfriando a superfície corporal. Mas a partir do momento que o petróleo tem contato, por exemplo, com a ave dessa, ela acaba ficando mais pesada. Ela não consegue nem se deslocar com facilidade. Então, isso vai, na verdade, causar a morte de muitas espécies. A poluição por petróleo, na verdade, ela é muito mais prejudicial do que a gente imagina. Primeiro, não vai se misturar com a água, então tem que ter lá toda uma retirada. Então, vai diminuir, por exemplo, a entrada de luz, diminuindo, então, a capacidade fotossintética de seres que vivem ali. Conhecemos diversos, infelizmente, né, desastres ambientais causados pelo derramamento de petróleo. E, por último, a eutrofização. A eutrofização, na verdade, corresponde à proliferação exacerbada de algas que vivem em regiões aquáticas devido a poluentes que foram liberados na água. Essas algas se reproduzem de forma muito rápida, impedindo a luz do sol de entrar, diminuindo a capacidade fotossintética e diminuindo a demanda bioquímica de oxigênio nessa água, chamamos de DBO. Cai nos vestibulares, tá? DBO. Demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio presente na água acaba diminuindo e muitas espécies que vivem ali morrem. Olha aqui, ó, uma região aquática que sofreu eutrofização.
Então aqui é uma ave, não pensem que aqui é um gramado não, tá? Aqui é água, só que está completamente coberta por algas. Algas que deveriam fazer fotossíntese, mas na verdade acabam sendo limitadas, porque aqui está uma em cima da outra, acaba dificultando e consequentemente diminui a concentração de oxigênio nessa água. Muitos seres que vivem ali morrem. Aqui está mostrando o homem coletando um pouco dessa água, né, para analisar quais são os poluentes que podem ser encontrados. Esgoto doméstico, lixiviação, processos de erosão, tudo isso podem contribuir com a poluição das águas. Então a água é um bem precioso, na verdade. Nós já pagamos por ela e pagamos caríssimo. Eu lembro na época que eu morava na casa dos meus pais, que eu ainda estudava, que eu ainda era criança, que a taxa de água não passava de R$10. Hoje nós pagamos uma taxa que varia entre R$40 e R$50, depende da região. Então imaginem o futuro da humanidade, o que vai ser. Sem falar que naquela época a água mineral, nossa, era coisa que não existia. Hoje a maioria das famílias pagam mais caro pela água mineral para evitar, por exemplo, qualquer tipo de contaminação. Sem falar que a água que vem lá das nossas torneiras, né, apresentam, obviamente, o nível de cloro permitido, mas a gente sente uma diferença da presença de cloro nessa água. Então, devemos cuidar para que as futuras gerações também sejam beneficiadas com esse recurso, que é um recurso, na verdade, gratuito, né, ambiental. Nós pagamos pelo serviço. Só que o serviço hoje acaba aumentando devido à dificuldade de conseguir água potável. Poluição radioativa. O que é que a poluição radioativa pode trazer prejuízo aos ecossistemas? Normalmente, os desequilíbrios, os desastres em usinas nucleares, por exemplo, acabam liberando algumas substâncias que são radioativas, que são altamente prejudiciais às espécies de seres vivos. Consequentemente, as espécies que já vivem ali, diante de um desequilíbrio, de um desastre desse, acabam sendo expostas à radiação e, consequentemente, podem trazer algumas sequelas, não somente para o indivíduo, como para gerações futuras. Isso eu não falo somente sobre espécie humana não, tá? Todas as outras espécies que vivem ali. Outro detalhe, essa radioatividade tende a ficar presente em água, em solo, em ar, por muito e muito tempo. Então, por isso, geralmente as usinas nucleares que acabaram sofrendo um desequilíbrio lá, né, acabaram explodindo, por exemplo, as regiões para serem visitadas têm que ser com equipamentos de proteção. As gerações futuras irão apresentar, por exemplo, malformações, justamente devido à presença dessas substâncias que são radioativas. E isso vai trazer diversos prejuízos futuros, né? Então, temos um exemplo aqui de sucessão ecológica em uma região em que foi destruída devido à liberação de agentes radioativos e, consequentemente, depois de 50, 100 anos ou mais, começou a se formar de novo. Então, é uma sucessão ecológica, então, muito prejudicial. Para encerrar, vamos falar sobre os desequilíbrios no solo. Então, embora o solo também sofra com todo tipo de poluição, mas o homem, digamos assim, é um tipo de poluição mais visível, porque o homem geralmente libera dejetos, lixo, e também é responsável tanto pelas queimadas, ou parte delas, né, obviamente, como eu disse no início, o cerrado, o clima favorece a ocorrência dessas queimadas por ser um clima seco, com temperaturas altas, e o desmatamento também, para a retirada de madeira, por exemplo, ou então para o plantio, né, da agricultura. Então aqui eu tenho alguns tipos de poluição que ocorrem no solo, como é o caso do desmatamento. Então, um dos biomas mais desmatados hoje é a Mata Atlântica. Resta somente 3% da sua cobertura total. O que sobrou, boa parte, na verdade, é reserva ambiental, é preservado por leis ambientais. E nesse caso, até uma folhinha que você tire dali, você pode estar praticando um crime ambiental e ou pagar multa ou ser preso, a depender do que você esteja cometendo.
Esse desmatamento normalmente ocorre ou para o extrativismo, né, retirada de madeira, ou então para o plantio. Campos Sulinos também foi um bioma muito destruído, só que nesse caso foi para a agropecuária, né, foi para a área bovina. Hoje, tentando controlar um pouco, já que é uma região rica, na verdade, os campos apresentam um solo favorável, apesar das plantas geralmente ser plantas herbáceas e poucos arbustos. Mas, nesse caso também, os campos sulinos quase entram em extinção, devido justamente a essa prática agrícola. Queimadas que infelizmente acabam destruindo boa parte dos biomas, boa parte dos ecossistemas. Alguns biomas, como o cerrado, as plantas já sofreram seleção natural, por isso apresentam caules tortuosos, raízes mais profundas, cutícula mais espessa, justamente para proteger essas plantas, por exemplo, de queimadas. Mesmo que tudo seja queimado, depois ela volta a florescer devido às suas proteções, né, específicas. Ou então queimadas acidentais, né, provocadas pelo homem, geralmente até por uma bituca de cigarro, por exemplo, que é liberado em algumas regiões. E os resíduos sólidos, obviamente, o lixo, que hoje parece que não existe lei, né, para o homem não existe lei para descarte de lixo. Então, se eu estou em algum lugar, por exemplo, terminei de tomar um coco ou um refrigerante, jogo onde estiver, nem procuro um lixo. Eu mesmo, tenho uma amiga que entra no meu carro, quando entra, mano, que lixão é esse? Eu prefiro ir colocando no carro, em todo buraco que eu encontro, a jogar, por exemplo, na rua. Minha bolsa, então, toda semana eu tenho que fazer a limpeza, porque é cheia de papelzinho. Então, temos que ter muito cuidado, porque quando vem uma chuva forte, por exemplo, ela vai acabar levando todo esse lixo e trazendo prejuízos a gente, como, por exemplo, enchentes. Sem falar, por exemplo, na liberação de lixo e os prejuízos que também trazem aos ecossistemas aquáticos. Falei em outras aulas sobre a presença de bolsas plásticas, aquelas sacolas, que as tartarugas acabam confundindo com águas vivas e acabam morrendo por obstruir as vias respiratórias. Então, alguns supermercados, né, acabam lançando campanhas aí para a gente substituir sacolas por aquelas bolsas recicláveis ou por caixas de papelão e assim por diante. Então, devemos ter muito... É difícil? É muito difícil, mas devemos tentar, né, se esforçar ao máximo para que a gente possa diminuir o consumismo e, consequentemente, diminuir a liberação de lixo nos ecossistemas. Vou encerrando por aqui. Então, vamos continuar pela aula ao vivo lá pelo Meet, tá? Fazendo questões desses capítulos que acabamos de ver e concluindo a parte de ecologia com 2 tópicos que ainda faltam, que é sucessão ecológica e também dinâmica das populações, tá? Qualquer coisa estou à disposição. Beijo, tchau e até a próxima.